Bem-vindos ao Ler Mais, Ler Melhor. No programa de hoje vamos seguir a sugestão de leitura de Mário de Carvalho. A Condição Humana, de André Malraux, é um dos livros da vida do escritor. Uma obra publicada há quase 8 décadas, mas que mantém uma grande atualidade. É muito difícil, é mesmo impossível, dizer qual é o livro de uma vida. Porque essa apreciação varia com o tempo. E até no mesmo dia pode variar. Provavelmente se me tivesse perguntado ontem, eu diria outro livro. E há 8 dias diria outro ainda. Mas eu resolvi escolher um livro que anda um bocado esquecido. Injustamente esquecido. E que se chama A Condição Humana, de André Malraux. Que creio, sem exagero, que é um dos grandes livros do século XX. E no momento em que há uma primazia e um grande impacto da literatura anglo-saxónica, fazendo às vezes parecer que só existe a literatura de expressão inglesa, eu gostaria de fazer ressaltar este grande livro de um grande autor francês, André Malraux, A Condição Humana. Trata-se da história de uma luta revolucionária do conjunto de revolucionários na Xangai de 1927, na data em que foram massacrados. Foi massacrada a ala esquerda do partido, Kuomintang, incluindo os comunistas. As personagens são personagens que jogam e enfrentam o seu destino. São cautelosamente, cuidadosamente demarcadas umas das outras, cada qual com os seus problemas, cada qual com os seus dilemas, que todos nós reconhecemos como, digamos, os momentos, os limites, aquelas alturas em que os homens enfrentam os limites. O livro está construído com uma capacidade de suspensão poderosíssima, com uma mecânica que joga com a cosmologia, não é? E dá-nos uma Xangai mágica, pontuada de tiros, com sombras, com espaços de luz, com gente que se movimenta, às vezes fora de campo. A Xangai dos mortos, a Xangai dos vivos, a Xangai das trevas, a Xangai da delegação europeia, a cidade chinesa, com os seus mistérios. E é curioso como, muitas vezes no romance, que se quer realista, como esse, e se trata de personagens, enfim, são definidas em função de uma realidade, como a transfiguração opera este fenómeno de conseguir que aquilo seja como uma cidade de um conto, uma cidade misteriosa, uma cidade mágica. Isso acontece muitas vezes no romance realista, quando os autores pensam que estão a descrever e estão a dar-nos a realidade. Não estão a dar-nos uma transfiguração dela que depois o leitor é capaz de colocar uma espécie de suspensão mágica. É um livro em que as personagens enfrentam, de facto, quer dizer, dilemas muito graves, o seu próprio destino e a morte. E no final, e também a sua própria grandeza, a grandeza que há nos homens, que pode haver nos homens. No final, é uma personagem que está atirada para um sítio em que vários prisioneiros estão aglomerados. Trata-se de um antigo liceu. Eles estão a um canto com outros. Todos vão ser mortos, todos vão ser fuzilados, mas alguns vão ser torturados antes de ser mortos. E essa personagem, vendo 2 jovens que foram atirados para ali também, cede a sua cápsula de cianeto, que lhe vai permitir não escapar à morte, mas escapar à tortura, antecipando a morte, vai oferecê-la aos 2 jovens, precisamente para evitar o sofrimento, assumindo ele próprio o sacrifício e o sofrimento. É uma atitude grande, de grandeza enorme, de um homem que se chama Katov, no romance, e que é uma das personagens centrais. Outras enfrentam igualmente destinos, enfim, bastante fortes e terríveis. Mas também aparecem outro tipo de personagens, personagens francesas, não é? O tal Clapic, o tal Ferral, que era o grande capitalista,
Outro é aquele tipo de aventureiro muito de entre duas guerras, não é? Portanto, um plano que se movimenta em todos os meios e que joga com todas as forças em presença, que procura escapar sempre ileso no meio das grandes confrontações e que trai, ora uns, ora trai outros. Enfim, podíamos estar muito tempo a falar sobre a condição humana. Eu gostava que este livro fosse lido e que fosse reconhecida a sua enorme qualidade. Leia mais, leia melhor e descubra os livros da sua vida. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.